Veja, aqui está a grande questão que as igrejas pentecostais modernas se apegam. Vamos então para 1 Coríntios capítulo 14, versículos 1 em diante. O verso 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Número 2, pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Bom, o versículo que traz a grande confusão é o versículo 2. Vou ler outra vez. O 2 diz assim: pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Esse é o verso onde as pessoas se apegam para tentar defender uma língua que ninguém entende. Porque fala aqui que ninguém o entende, só Deus o entende. Então as pessoas pegam esta frase. Deixa eu colocar para você aqui um exemplo, tá? Por exemplo, eu vou falar com você aqui em inglês. Uma frase simples: what's your name, how are you, good morning, alguma coisa assim. Veja, são frases em outro idioma, qualquer um entende. How are you, como vai você? Né? Good morning, bom dia. Né? Qual o seu nome, what's your name? Então, eu posso falar em outro idioma e você vai entender, e se você não entender, alguém pode interpretar. Tá certo? Agora veja, eu vou falar numa língua estranha, tá? Agora, para você analisar. Veja, Handala Macanta Labás, Cans Parás Paturiteias Salamaias Nacamaias Sacamaias. Bom, o que eu acabei de falar não significa nada. Absolutamente nada. Mas se eu falasse isso aqui, impostasse a minha voz e colocasse um fundo musical aqui, um negócio meio para cima, algo assim mais extraordinário assim, e eu começasse, apontasse para você e falasse Handalamakantalabash, e começasse a falar, mudasse o tom da minha voz e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, alguém iria falar o seguinte: esse pastor está cheio do Espírito Santo. Mas veja bem, nós estamos aqui estudando a Bíblia. É um estudo de revelações, para você entender a revelação de Deus. Esse verso 2, 1 Coríntios 14, verso 2, que fala assim: pois quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, o Espírito fala mistérios. Se você pegar a história do livro de Corinto e a história do capítulo 14, aí sim resolve todo o problema. E é isso que nós vamos fazer agora. Você sabia que Corinto era uma cidade grega? E Corinto era uma cidade litorânea, como Ubatuba, Caraguatatuba, Santos, como as praias a região de Fortaleza, como a região norte e nordeste, especialmente poderíamos citar Rio de Janeiro. Então, era uma cidade litorânea. E toda cidade litorânea é turística. E ali tinha o porto também. Então, vinham pessoas de vários lugares do mundo a trabalho, a passeio, ali em Corinto. E como vinham pessoas de vários lugares do mundo, cada um falava a sua língua, cada um falava o seu idioma. E no dia de culto, essas pessoas iam para a igreja, para o templo, para o culto, normal. Só que, ao chegarem na igreja, virava uma confusão, porque cada um queria falar no seu idioma. E ninguém entendia, estava virando uma confusão. E Paulo estava com um problema, porque a igreja de Corinto, além de ter essa confusão de idiomas, tinha também adultério, tinha também inveja, tinha também ciúmes, tinha fornicação, tinha uma série de coisas, como diz 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 7. Se você analisar o capítulo 3, o 5 e o 7 de 1 Coríntios, você vai ver que a igreja de Corinto era uma igreja problemática, extremamente problemática, cheia de pecados, de rebeldia. Uma igreja com essas características não pode ter o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Para que ela possa receber o poder do Espírito Santo, ela precisa passar por um processo de arrependimento, confissão e abandono. Então, Paulo tinha que organizar esta igreja, levar a igreja a uma consagração, eliminar esses pecados da igreja e tinha também que organizar o culto, porque era um culto de uma igreja turística, onde pessoas de vários lugares chegavam e falavam nas suas próprias línguas. E quando alguém falava na sua língua, as pessoas não entendiam. Por isso que fala, ninguém o entende. Porque cada um chegava e ia falar no seu idioma e as pessoas não entendiam. Mas se a pessoa se ajoelhasse para orar e fizesse uma oração no seu idioma, Deus entendia, claro, porque Deus entende todos os idiomas.
Então, o que o texto está falando aqui, porque quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, é porque a pessoa, quando está em oração, ele pode orar em alemão, em francês, ele pode orar em belga, ele pode orar em qualquer língua, em grego, hebraico, aramaico, em português, em inglês, em qualquer idioma, Deus entende. Mas, no caso de Corinto, se as pessoas tentassem pregar e falar em público e testemunhar e fazer pedido de oração, cada um no seu idioma, ninguém entenderia nada. Por quê? Porque as pessoas estavam falando nas suas próprias línguas. Então, o que Paulo fez? Paulo, aqui no capítulo 14, ele fala assim, pessoal, vem cá. É o seguinte, vamos organizar esse culto? Se alguém for falar em outro idioma, que seja 2 ou quando muito 3, e que haja intérprete. Quando ele fala que haja intérprete, é porque ele está falando que aquela língua era a língua de outras nações, para que pudesse haver uma interpretação. Entendeu? Não é o que as pessoas pensam por aí, que eles estavam falando em línguas estranhas. Não, não era. Eram as línguas dos países mesmo. Só que as pessoas estavam, todo mundo falando ao mesmo tempo e gerando uma confusão e ninguém entendia nada. Então Paulo organiza o culto e diz assim, aqui quando forem falar, fale 2 ou quando muito 3 e que haja intérprete. Se não houver intérprete, fique calado, não fala nada. Para não criar um problema no culto. Muito simples.